Deus está morto, é o nome dessa série, e nós estamos usando como base da nossa reflexão a história contada por Jesus, a parábola, que faz parte de um conjunto de 3 histórias da moeda, da ovelha e do filho perdido, que estão lá registrados em Lucas no capítulo 15. Nós pegamos essa última parábola e durante esse mês nós estamos voltando a ela, olhando sob ângulos diferentes, justamente tentando responder essa pergunta que foi feita e continua sendo feita na nossa geração. O que é real? O que é a realidade? Será que a gente pode viver na realidade e, ao mesmo tempo, crer em Deus? Seguir Jesus Cristo? Não é? Ter uma relação pessoal com Deus é algo que nos tira da realidade ou é algo que nos faz entrar na verdade ou na realidade como ela é, de uma maneira que vale a pena viver? Essa é a grande pergunta que Nietzsche estava discorrendo sobre ela no alvorecer da modernidade. No final do século XIX, ele que, nas suas obras, levantou esse tema como um filósofo e discutiu isso em vários livros, repetiu várias vezes essa expressão. E a pergunta, então, que ele fez, ou pelo menos essa reflexão, será que Deus está morto? Numa dessas obras, que é a Gaia Sabedoria, ou a Ciência, ele, num dos capítulos, denominado O Louco, ele caracteriza uma pessoa, um homem que chega no meio de um grupo de pessoas, pula no meio e começa a gritar, falar para o espanto geral, e uma parte desse monólogo, desse louco, no livro A Ciência Gaia, ou a Gaia Ciência, é justamente uma das vezes em que aparece essa expressão. E esse louco, então, falando para o espanto das pessoas que estão ao redor, proclama o seguinte: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar nós, os assassinos dos assassinos? O que o mundo até agora possuiu de mais santo e mais poderoso sangrou até a morte sob as nossas lâminas. Quem nos limpará deste sangue? Que água nos lavará? Que festas de expiação? Que jogos sagrados teremos de inventar? A enormidade deste ato não será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecermos apenas dignos deste ato, o ato de matar Deus? E ele continua, é uma história interessante, mas nessa reflexão, ou nesse escrito de Nietzsche, não é necessariamente ele está propondo que Deus esteja morto. Ele está fazendo uma reflexão sobre a sua época. Como eu disse, o início áureo da modernidade, quando se acreditava que a ciência realmente tinha a resposta para o mundo, para os nossos problemas, e nos conduziria para a felicidade, para a prosperidade, para a paz. O mundo cria nisso, até que veio a Primeira Guerra Mundial. Alguns anos mais tarde, menos de 2 décadas depois, o mundo descobriu que não era bem assim, que a ciência não garante a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia, nada disso. Porque o problema é intrínseco. Mas a pergunta que Nietzsche levanta, e ele estava fazendo uma grande crítica da sociedade da sua época e da religião, não apenas do cristianismo, justamente essa crítica que ele fazia é que se nós matarmos Deus, e na prática a religião instituída parecia ter feito isso, porque ela era absolutamente irrelevante, não respondia pergunta nenhuma, não ajudava ninguém, simplesmente servia como algo que enfeitiçava ou misteriosamente deixava em estado mágico as pessoas que a ela pertenciam, justamente para tirá-las da realidade da dor, do sofrimento, dos problemas, e elevá-las a uma posição de anestesia, às vezes coletiva. E ele então, refletindo sobre isso, o que é a realidade? Se nós matamos Deus, o que a gente vai colocar no lugar de Deus? Se a nossa sociedade, no caso dele, ocidental, lá na Europa, chegou a esse ponto de que a religião não tem uma resposta, então nós corremos, e essa é a reflexão dele, o risco de cairmos no que ele chama de niilismo.
não tem sentido, é um nada, a vida realmente... E ele disse, isso é uma coisa muito perigosa. Se nós estamos matando Deus nesse sentido, por outro lado, nós vamos substituir esses valores tradicionais da religião por alguma coisa, porque a ausência de valores não vai produzir coisa boa. Mas ele refletiu sobre isso, escreveu muito sobre isso, nós não vamos aprofundar nisso, mas essa discussão continua hoje. Aliás, ela voltou forte. Porque o problema que nós temos, por exemplo, não falta igreja no Brasil. Mas até que ponto o que nós falamos, até que ponto a nossa vida no dia a dia realmente propõe respostas para a realidade que nós vivemos? Essa semana, 2 pessoas do nosso meio vão submeter à cirurgia. Uma foi de surpresa. Uma cirurgia séria, nós vamos orar depois sobre isso, no final. Outro já é a operação número 20, sei lá quantas. Mas essas coisas acontecem. E às vezes, no meio da realidade, essa é a realidade, a gente sofre, a gente tem dúvidas, a gente enfrenta problemas, nossos filhos não saem como a gente queria, enfim. Nosso casamento se desfaz, pessoas são tiradas da nossa vida prematuramente, tudo isso acontece. Alguém puxa o nosso tapete, a gente vai à falência, isso tudo acontece. Mas será que nós temos algo para dizer para essa realidade que nós vivemos? E, nesse sentido, essa parábola é incrível, essa história que Jesus conta é incrível, porque ele, de uma maneira muito sutil e muito poderosa, falou para a realidade do seu tempo. Quando ele tinha ali em volta dele 2 grupos de pessoas, aqueles que eram os maus, os pecadores, os publicanos e pecadores, e os bons, os religiosos, que eram os fariseus e os mestres da lei. Estavam ali os 2 grupos, todo mundo sabia quem era bom e quem era mau. Todo mundo sabia. O rótulo já estava colocado. A sociedade da época de Jesus estava dividida dessa forma. E ele, então, falando para esse grupo, ele conta essas 3 histórias, culminando com a parábola a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, retratada por Rembrandt nessa tela famosíssima, a gente vê, como vimos nos domingos anteriores, o pai recebendo o filho, arrependido, acolhendo, e o filho mais velho de pé, numa posição de juiz, reprovando a atitude do pai por N razões, e ele tinha várias razões para pensar e agir daquela forma. Mas aí nós vimos que, se por um lado, o que caracteriza a conduta do irmão mais novo é uma conduta de desperdiçar tudo aquilo que ele tinha em casa do pai, como herdeiro do pai, resolve tomar a vida debaixo da sua mão e diz, eu vou viver como eu quero, e ele então sai, e o texto diz, em Lucas 15, que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, na busca de realidade, na busca de uma resposta de vida, para aquela mesmice de ficar na casa do pai, cuidando das coisas do pai, obedecendo o pai, trabalhando na lavoura, fazendo o que tinha, que todo mundo fazia, já era tradição. Ele resolveu, não, eu vou querer chutar o pau da barraca, eu vou querer achar uma outra maneira de viver que me dá sentido e significado. Vou embora, vou romper com qualquer parâmetro. E ele vai, o pai, mas isso é caracterizado por um desperdício. Desperdício da vida, desperdício dos bens, desperdício da graça, desperdício da companhia, do amor, da bênção, da proteção do pai, do lar, enfim, essa é a palavra. Depois nós vimos que, por outro lado, o irmão mais velho teve uma outra atitude. Ele ficou em casa, ele trabalhou certinho, ele fez o que o pai queria. Mas a gente sabia que, no final das contas, tudo o que ele queria era controlar, quer dizer, manter tudo sob controle para as coisas acontecerem exatamente como era esperado, ou seja, como o mais velho herdar a grande parte da herança, especificamente 2/3 de todas as propriedades do seu pai, como era costume da época.
Essa é a palavra que define aqueles que são bons na sua autojustiça, eles têm tudo sob controle, eu sei exatamente onde eu quero chegar, estou fazendo tudo certo, estou obedecendo todas as regras, porque eu sei que esse é o caminho para validar a minha vida. É isso que vai me dar um sentido de significado e realidade. É onde eu quero chegar. Então eu vou fazer tudo certo, o que as pessoas esperam, vou ficar no lugar, vou andar no trilho, vou ser religioso, no caso. Mas hoje, eu gostaria de propor uma outra imagem, uma outra palavra. Pensar um pouquinho sobre o Pai, a gente tem falado sobre o Pai, e essa palavra é graça. É graça. Porque se há alguma coisa que caracteriza o comportamento do Pai nessa história, é uma atitude de graça. Primeiro, em relação ao irmão mais novo. A primeira coisa que demonstra a graça do pai, como nós vimos, é que o pai poderia ter escorraçado esse jovem, né, ou esse caçula, porque isso era um absurdo, isso era uma falta de respeito, era uma maneira de sujar o nome da família, era algo que traria... isso ia ficar na história da vila durante muitas gerações, o que o filhinho daquele cara fez, imagina e tal. Mas a graça do pai se manifestou no fato de que o pai atendeu o pedido do filho e deu a ele a liberdade de escolher viver do jeito que ele queria. E entregou para ele o 1/3 que ele receberia quando ele morresse, por direito. A graça do pai se manifestou quando esse filho, depois caindo em si, como diz a palavra, Lucas 15:17, volta, quando acabou tudo, quando ele está lá no meio dos porcos, cuidando de porcos, sem poder comer a comida dos porcos, ele cai em si. Ele chega no fundo do poço e volta para o pai, querendo trabalhar para o pai, possivelmente com uma proposta de pagar o que ele tinha, isto é, aí ele sim ia trabalhar o resto da vida, porque ele jamais conseguiria, trabalhando como um empregado do pai dele, juntar dinheiro para pagar tudo que ele tinha gasto. É impossível. Na prática, ele estava voltando para trabalhar até morrer. Mas o pai demonstra graça quando acolhe esse filho, perdoa o filho e mais, dá uma festa. Porque ele disse, esse filho estava perdido e agora foi achado. Essa graça de Deus se manifesta em relação ao irmão mais velho, que está furioso quando ele chega do campo e ouve aquele barulho de festa, música, dança em casa, e fala, o que está acontecendo? Não havia uma festa planejada? Eu não estou sabendo de nada, eu sou o filho mais velho, e na realidade o papel do mais velho é de administrar as coisas do pai. Ele já estava sendo preparado para tomar posse. Essa era a expectativa. Aliás, as responsabilidades do mais velho, do primogênito em casa, eram muito grandes, não é esperar o pai morrer, ele já era, num certo sentido, um administrador de tudo. E, no entanto, ele não está sabendo dessa festa. Ele chega e, quando contam para ele, ele pergunta, e quando ele fica sabendo que é a festa que o pai deu para o irmão que voltou, depois de gastar, ele imaginou, gastou tudo, né? Mas esse pai sai para o filho que se recusa a entrar, que está irado e furioso, e traz esse filho para junto de si também. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco. Mas esse pai é gracioso tanto para o tipo mais novo quanto o tipo mais velho. Tanto para aquele que escolhe viver a vida como ele quer, como aquele que escolhe ficar certinho, ser um religioso, ou fazer tudo o que deve, como se espera dele. O pai, da mesma forma, demonstra a sua graça. Talvez a gente pudesse resumir isso falando de 3 caminhos. Primeiro, o caminho da não religião. É aquele caminho que diz, eu vivo como quero. Representado pelo irmão mais novo. O outro caminho, que é o oposto, que é o caminho da religião, é aquele que diz, eu obedeço tudo, e, portanto, eu vou ser aceito pelo meu pai vai gostar de mim, e vai ser tudo bom. Eu estou fazendo tudo certinho, eu vou ter a recompensa. E é assim que uma boa parte do mundo vive.
ou buscando numa religião ou numa filosofia de vida, num conjunto de valores, de morais, pessoas que se dedicam a isso porque eles acreditam que é isso que vai fazer merecedores de recompensa, de uma forma ou de outra, aqui nessa vida ou na vida futura. O caminho da religião. Mas o caminho do Evangelho, eu mencionei isso domingo passado, é um caminho que diz: eu sou aceito de antemão, portanto eu obedeço. Seguir não é uma condição para ser aceito, você segue porque é a decorrência natural de fazer parte, de ser abraçado, de ser perdoado, de ser acolhido incondicionalmente pelo Pai. Esse é o caminho do Evangelho e da graça. Eu não sei se essa é uma mensagem que está ficando muito clara para a nossa geração. Creio que a gente é muito rápido, às vezes, para convidar as pessoas para virem à nossa igreja. E que bom, devemos convidá-las. Mas até que ponto esse convite é consistente com aquilo que ela percebe da mensagem do Evangelho? Domingo passado eu terminei dizendo que a gente corre sempre um risco de, se nós somos do tipo irmãos mais velhos, nós corremos o risco de acolher irmãos mais novos e transformá-los em irmãos mais velhos. Não queremos fazer isso. Nós queremos permanecer no caminho da graça. Nós queremos entender o que Deus está fazendo na nossa geração e como é que a presença de Deus na vida de alguém, o relacionamento pessoal com Deus, pode ajudar a gente a viver dentro da realidade, com respostas concretas para aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Essa é a questão. Esse é o desafio. Nós podemos oferecer uma igreja, uma denominação, uma fé, né, um conjunto de ideias religiosas, ou até bíblicas. Mas a pergunta é até que ponto isso está falando para a realidade delas. Obviamente, quando Jesus contou essa história, ele estava falando para a realidade das pessoas que estavam ouvindo. Porque ali tinha dois grupos de pessoas. Os excluídos, aqueles que eram considerados e até se sentiam mal, nós somos os párias, no sentido moral, espiritual. Nós somos os rejeitados, nós somos aquele que não vale nada. E é por isso que as pessoas do grupo bom ficavam enfurecidas com o comportamento de Jesus. Porque Jesus falava com esse pessoal, andava com ele, comia com eles, ia à casa deles, conversava, eles se sentiam totalmente à vontade na presença de Jesus. A esperança voltava ao coração deles. Jesus não tinha aquela atitude de rejeição ou de superioridade, do tipo irmão mais velho que fica do lado de fora da casa dizendo: eu não vou a uma festa de pecadores e publicanos. Eu não vou celebrar que o meu irmão irresponsável, que gastou tudo, que teve uma vida devassa e agora se arrependeu e vem com essa cara lavada, eu não vou participar disso. Porque eu sou bom. E meu pai é bobo. Essa atitude, muitas vezes, é a atitude que as pessoas, que o mundo, que a nossa geração percebe. Muitas vezes, quando eles olham para nós, eles sem a gente querer, não é uma coisa intencional. Às vezes a gente está passando um ar de arrogância. Você já ouviu aquela, e eu não estou defendendo, isso é uma defesa também do outro lado, mas você já ouviu aquela acusação, aquela expressão: por que só vocês acham que estão certos? Não é mesmo? Isso é uma coisa que a gente ouve toda hora. Quando a gente começa a conversar e, de repente, a gente fala de um jeito que diz: olha, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Imediatamente, se a pessoa é normal, ela vai dizer: peraí, por que você está certo e eu estou errado? Essa é uma pergunta legítima dessa pessoa. É uma dúvida absolutamente normal.
Quando os discípulos chegaram para Jesus, no início, e João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles eram discípulos de João Batista, mas eles chegaram até Jesus, 2 deles, e perguntaram, mestre, onde é que o senhor mora? Onde o senhor fica? Qual é o point? Jesus disse o seguinte, venham e vejam. Venham, andem comigo. Venham, participem da minha vida. E vejam se tem alguma coisa aí que vale a pena. É lógico que ao longo dos 3 anos que ele conviveu com esses discípulos e muitas outras pessoas, aos poucos essa revelação se tornou cada vez mais clara e Jesus nunca escondeu quem ele era. Ele não se deixava levar pela popularidade, porque não era essa a sua intenção. Ele não entrava na tentação de se tornar uma celebridade da época, embora ele tenha se tornado, porque não foi para isso que ele veio. Mas ele nunca escondeu quem ele era. Como também nós não devemos esconder. E não ter medo de falar, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, não é esse o ponto. Mas o ponto é que as pessoas querem andar com a gente para ver se a nossa vida tem realmente algo de realidade. Se o fato de nós dizermos que cremos em Deus faz diferença no dia a dia. Se na hora que a gente tem que ser operado de surpresa, se nós entramos num desespero e ficamos num desespero, ou no meio da paura, algo invade a nossa vida, uma paz que Deus coloca ali. É isso que as pessoas querem ver. Se aquilo que eu creio, e eu declaro que creio, faz uma diferença no dia a dia. Essa é a realidade que Nietzsche não encontrou na sua época. Ele encontrou um sistema religioso elaboradíssimo, mas sendo rejeitado pela ciência, que estava, como eu disse, no auge. As invenções, as descobertas, estavam no auge. Mas hoje nós enfrentamos a mesma coisa. E Jesus, na época, olhando para os bons, contou essa parábola para dizer, olha, vocês estão muito enganados. O caminho de Deus, ou para Deus, não é o caminho de um conjunto de regras religiosas. Não é simplesmente você ter bons hábitos. E eu não estou dizendo que os hábitos eram maus. Eles oravam várias vezes por dia, iam ao templo, celebravam as festas. Intrinsecamente essas coisas são boas. Mas eles transformaram naquele ritual. Deus se tornou aquilo. E Deus, na realidade, ficou fora. Tanto é que quando Deus veio à Terra, Deus foi rejeitado e crucificado por esses que eram os bons. O caminho do Evangelho é um caminho que ninguém entra por ele e trilha esse caminho da graça com arrogância. Ninguém que tenha no seu coração qualquer pensamento de que tem algo de bom para provar, mostrar e demonstrar para Deus. Eu não sou que nem ele, eu não matei, eu não roubei, eu não fumo, eu não bebo, seja lá o que for. Quem chega assim para Deus causa repugnância a Deus. Como Jesus mesmo começou dizendo no sermão que ele proferiu, o famoso Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, os falidos espiritualmente, quem chega vazio, sem nada, bem-aventurados. É por aí que começa. É a primeira bem-aventurança. Senhor, olha aqui, hein? Eu dei, viu? Esse mês eu dei não sei quanto de oferta. Deus simplesmente balança a cabeça, não sei, mas eu imagino, não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu sou aceito, portanto eu dou. Eu sou aceito, portanto eu sirvo. Eu sou aceito, portanto eu ajudo. Eu sou aceito, portanto eu quero ir lá louvar domingo. Eu sou aceito, portanto eu quero ter comunhão com a família de Jesus. É porque eu fui aceito. Essas coisas passam a ter sentido, ter significado e fazer sentido para a minha vida.
O que nós aprendemos dessa parábola? Ah, tem mais coisa. E eu queria citar pelo menos 3 antes da gente terminar. A primeira coisa é que a reconciliação custou bem caro. Bem caro. Na história foi assim. Pensa. Para esse irmão mais novo voltar e ser aceito, quanto que custou isso? Materialmente falando. 1/3 da fortuna das propriedades. 1/3, para começar. E o dinheiro que era gasto na festa, o novilho cevado, o anel que provavelmente era aquele sinete, que era aquele anel que era usado na família para selar contratos e vendas e compras e decisões, acordos oficiais. Uma roupa sandália, quer dizer, você já começa a fazer conta, né? E já estava comendo a fortuna ou a parte da herança que não pertencia mais ao irmão mais novo. Aliás, quando o pai, conversando com o mais velho, que ficou do lado de fora, diz o seguinte: filho, tudo o que eu tenho é seu, isso é uma afirmação literal, porque o que o pai tinha eram os 2/3 que sobraram, que pertenciam por direito ao irmão mais velho. Ou seja, o pai está dizendo, e o que eu tenho, na realidade, é seu, meu filho, por direito. O custo da reconciliação na história foi alto. Alto. E receber de volta mais uma boca para comer, e novamente o pai quer tratá-lo como filho. Algum arranjo vai ter que ser feito. O custo vai aumentar. E essa é uma analogia, uma maneira linda de Jesus estar querendo mostrar o que ele mesmo fez. Jesus morava na glória, ele é Deus, dono de todas as coisas. Mas ele abre mão de tudo e dá o que ele tem de mais precioso, que é a sua própria vida. Jesus não deu 1/3 ou 2/3 ou 3, ele deu tudo. Ele deu a si. O preço da reconciliação é muito, ou foi muito alto. Muito alto. A segunda coisa é que o nosso irmão mais velho, verdadeiro, é Jesus. Porque na cultura da época, quem tinha que ter ido atrás do irmão mais novo, chegado para o pai, dito assim: pai, o Zezinho foi embora. Desculpe para quem é José aqui. Fulaninho, vai. O fulaninho foi embora. Mas pode deixar, pai. Eu sei que o senhor está com o coração partido, arrasado. Antes que ele faça uma loucura, eu não sei, pela atitude dele, que eu tenho uma preocupação muito grande, mas pode deixar, eu vou atrás dele. Vou conversar com ele. Vou trazê-lo à razão. Vou tentar convencer. Eu vou ficar perto dele, eu vou tentar ajudar, para ele não fazer uma loucura. Pai, pode deixar, eu faço isso. Essa seria a responsabilidade que cabe ao irmão mais velho na cultura da época. Não é o pai que ia atrás do filho, mas o irmão mais velho iria. Porque ele é responsável pela casa. Embaixo do pai, ele é responsável por tudo, pelas pessoas, pelos empregados e pelos mais novos. Mas não é isso que ele faz. Ele fica em casa. Mas nosso irmão verdadeiro mais velho é Jesus. Porque ele exemplifica como Deus lidou com o fato de que nós estávamos no exílio, como o irmão mais novo. A gente estava exilado, afastado de Deus. Né? Na nossa condição de alienados do Pai, do Criador, nós permanecemos no exílio. Como eu mencionei em Heidegger domingo passado, essa náusea existencial. Esse vazio espiritual, essa sensação de que aqui não é a nossa casa, ou pelo menos eu não cheguei onde eu sinto que eu preciso chegar. É um desconforto existencial que todo mundo tem. Está sempre correndo atrás de algo que preenche esse desconforto.
É a chamada Unheimlichkeit, em alemão. Mas Jesus vem ao nosso encontro. E ele, inclusive, promete, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, vou preparar lugar para que vocês estejam onde eu estiver, vou voltar, vou pegar vocês, nós vamos estar na mesma casa. Mas quando eu for, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, que na realidade é Deus. Deus nunca deixou de estar aqui, para nós e em nós. Porque sem a presença de Deus nós não estamos completos. Por isso que Jesus falou, ninguém pode ficar sozinho, órfão no mundo. Muito menos os seguidores, os discípulos de Jesus. Ele é o irmão mais velho. É uma passagem tão linda em Hebreus, até meio poética, quando ele cita o Antigo Testamento, capítulo 2 de Hebreus, diz o seguinte, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, Jesus, né? Tudo que foi feito por intermédio dele, João capítulo 1, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Presta atenção agora. Ora, tanto que santifica, estou lendo Hebreus 2, versículo 10, agora o 11. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, olha que lindo, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia ou no ajuntamento, te louvarei. Jesus não se envergonha de chamar-nos, a mim e a você, de seus irmãos. Uau! Jesus não ficou em casa. Ele deixou a casa do Pai, deixou o conforto e a segurança e a prerrogativa da glória. Como Paulo escreveu à igreja que se reunia lá em Filipos. Ele se esvaziou a si mesmo e desceu. Ele não julgou como algo que ele tinha que se agarrar ou de que não pudesse abrir mão o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E assumiu uma forma humana, de servo, e foi até a cruz, até a morte de cruz. Foi um irmão que foi atrás. Na parábola, nas 3 parábolas, quando a moeda ou a ovelha é encontrada, a reação de quem encontra é de profunda alegria. Também na parábola do filho mais novo que volta. O pai fica possesso de alegria. E é exatamente esse o sentimento de Deus em relação a mim e a você. Ele quer nos acolher com alegria. E é interessante porque esse é o terceiro ponto, e tem muito a ver com a nossa missão, que nós vamos estudar a partir de domingo que vem. A missão da Comunidade Batista em Moema. Qual é a nossa missão? É manifestar Jesus em Moema. E aos arredores da nossa localização aqui, mais ou menos geográfica, mas ela é mais do que geográfica, ela é uma localização sociocultural, é uma localização num kairos, num momento da história. Nós vivemos aqui, nós estamos agora aqui, nesta cidade, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. E hoje estamos terminando essa série para ver se a gente pode voltar ao cerne, ao âmago do que é essa mensagem evangélica. É a mensagem da graça de um Deus que chama qualquer um para fazer parte dessa comunidade de irmãos de Jesus Cristo. Esse foi o golpe de misericórdia, esse foi a facada mortal nos bons e religiosos da sua época. Porque o que ele estava dizendo na prática, de uma maneira cada vez mais eloquente, e nessa terceira história, todo mundo entendeu ali. Que os publicanos, que os pecadores, que os excluídos, que os
os ninguém, os que se sentiam péssimos, miseráveis, pecadores, eles iam sentar na mesa do banquete do Pai. Eles estavam sendo convidados por Jesus. Na prática, isso significa que quando você estiver se sentindo assim, regozije-se. Alegre-se quando você olhar no espelho e enxergar um tremendo pecador, mentiroso, com maus pensamentos, com desejo de vingança, querendo trucidar o seu esposo, a sua esposa. Eu espero que não faça isso na prática. Mas quando você estiver naquela hora assim que a fumaça estiver saindo pelas orelhas e pelo nariz, e os seus olhos estiverem injetados, e você cair em si, ou num momento de depressão profunda, se sentindo o pior que existe, incapaz de produzir nada, um fracasso total. Essa é a hora que você deve se alegrar, porque foi precisamente para você que Jesus veio oferecer a graça de Deus, um convite para o banquete, para essa festa, não numa casa, não num prédio, não só num dia, numa hora, num domingo de manhã, mas lá onde você vive, pelo vale da sombra da morte, pelos caminhos difíceis da vida. É ali que Ele quer oferecer para você esse banquete espiritual que vai encher a sua alma nos momentos mais difíceis. Mas é ali que você deve se alegrar. É nessa hora que você tem que dizer: obrigado, Pai. Obrigado. Porque Jesus não se envergonha de me chamar seu irmão, sua irmã. Obrigado por esse convite.